Queria voltar para o nosso estudo diário, mas a nossa mente e o coração não permitem. Fiz um estudo ontem muito interessante que fala sobre a primeira paraxá da Torá, que é a que a gente está agora, que é justamente quando, felizmente, aconteceu tudo. O primeiro versículo da Torá lida exatamente com aquilo que a gente está passando agora. Infelizmente, Bechol Dorvador Mundim Aleinu, em cada geração, eles estão aí prontos para nos atacar. Vai Kadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. O que fala o primeiro versículo da Torá, a primeira letra da Torá? Bereshit bara Elokim. No início, Deus criou. Pergunta Urashi, primeiro Urashi da Torá, primeiro comentário dele, ele fala, olha, Amar Rabi Yitzhak, falou Rabi Yitzhak, Yitzhak é o pai dele, que Rashi é o acrônimo de Rabi Shlomo Yitzhak, Shlomo, filho de Yitzhak. Então, meu pai diz, por que a Torá começa contando essa história da criação do mundo? Se afinal a Torá é um livro de regras, um livro de leis, vai ditar para nós como seguir o nosso dia a dia. Começa falando a primeira mitzvah, que é a Torá, que Deus deu para o povo judeu, que tinha sido depois no Egito, que é veja a lua nova, tem a mitzvah da lua nova, de fazer o Rosh Chodesh, ou seja, pula toda essa história, vai direto ao que interessa. Por que você precisa me contar da criação do mundo? Ah, eu não ia saber da criação do mundo? Tem vários comentários, tem Torá oral, tem muitas formas de transmitir para a gente quem criou o mundo e como criou o mundo. Não precisava estar na Torá escrita uma história. Diz Urashi, meu pai disse, ele fala, que todo esse início da Torá, que na verdade 1,5 livro, só está aqui por uma razão. E a linguagem que ele fala, Mishum Koach Masav Igid Le'amo. A força, o vigor das suas atitudes, ele quer contar para o nosso povo. Que quando os povos do mundo vão dizer com que direito vocês roubam a terra de Canaã para vocês? Deus diz, eu criei o mundo, eu emprestei, deixei com os cananitas, ou seja, com outros povos, enquanto eu quis, e quando eu não quis mais, eu dou ela para o meu povo. Essa é o primeiro Urashi da Torá e a justificativa de todo livro e meio. Primeiro livro e meio da Torá é simplesmente para responder aos povos que eles vão nos acusar que nós somos ladrões, essa linguagem, e Hashem, ele responde, eu criei o mundo, para isso eu estou contando essa história, para saber quem criou o mundo de forma muito clara, eu dei para vocês e eu tiro de vocês e eu dou para o povo. Essa é a linguagem que o Urashi traz. Então isso já, por si, já diz bastante. Agora tem duas perguntas. Número 1, por que ele diz que os povos vão dizer que nós somos ladrões? Porque os povos, se eu fui lá e tirei a casa de fulano, o fulano vai dizer que eu sou ladrão. Não, o que importa todo o resto? Por que o mundo inteiro vai se meter e se mete numa questão local? O mundo inteiro coloca o foco lá, Oriente Médio, Israel, uma causa mundial. Tem tantas outras guerrilhas no mundo todo e ninguém fala nada. Então, Urashi já afirma que os povos vão dizer. Tá certo? E eles dizem, na verdade, que nós somos ladrões. Por que ladrões? Todas as terras no mundo foram através de conquista. Qual país hoje está lá e estão lá desde o início? Qual país? Todos os selvagens estavam lá. E que continuam lá hoje? Que foram eliminados. E que continuam lá hoje? Mataram outros selvagens. Exatamente. Qual país no mundo? Nenhum. Ou seja, é aceito mundialmente, é aceito na psicologia humana de que, a partir do momento que tem uma guerra, sem entrar no mérito agora, você tem uma conquista, você tem aquele direito. E você mora lá. Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas assim funciona no mundo todo. Porque nós, justamente, somos acusados de estar roubando. Pergunta boa, tá certo? Então, essa é a pergunta que o Rebbe ele fez, questionando esse Rashi. Ou seja, Deus fez toda essa mecânica da Torá, de colocar a Bereshit primeiro para responder o que os povos vão dizer. Por que os povos e não só quem mora lá? E por que vão chamar a gente de ladrão, se afinal, assim que funciona? Então o Rebbe faz uma explicação muito profunda, que aqui eu acho que explica para a gente o antissemitismo.
que o Rashi fala? Quando um povo conquista determinada terra, eles passam a ser soberanos sobre a terra. Enquanto não chegar um outro povo mais forte e tira deles. Ou seja, a soberania de um povo sobre determinado país, estado, terra, é sempre momentâneo, é sempre passageiro. Pode ser que conseguiu manter por muitos anos, mas nada te impede que, de repente, a Rússia vai falar, não, essa terra é minha. E se ganhar, vai virar dela. Nada impede que a União Soviética era enorme e, de repente, foi conquistada por aqui e por ali, e já não é mais a União Soviética como que era. Então, nada impede que nenhum dos países do mundo ele vai mudar de governo. Assim funciona. O que acontece quando o povo de Israel entra em Israel? Ele adquire Israel de forma que nunca mais vai voltar atrás. Quando nós entramos em Israel, a partir daquele momento, Israel ele se tornou judaico. Como a gente vê isso? Todo o tempo que o povo de Israel estava fora da terra, ninguém conseguia tirar nada. Gota do deserto, ninguém conseguia fazer plantar num pântano. Ou seja, é como se fosse, você tem um cachorrinho, e aí você vai lá, você compra o cachorro não vai com a tua cara. Aí você passa, vende para outro, não vai com a cara dele. Chega um, o cara se apaixona. E aí depois você quer passar ele para outro cachorro, não vai com ninguém mais. Se você era o dono do cachorro antes, vai ficar meio, peraí, eu que comprei, eu que alimentei, por que esse cachorro não vai com a minha cara? E na hora que ele vai com a cara do fulano, não quer mais saber de mais ninguém. Israel, no momento que a gente entrou em Israel, Israel não vai para mais ninguém. Não vai mais para ninguém. Mesmo quando a gente foi expulso por Hashem, não é que entrou outro no nosso lugar. Entrou, temporariamente. Mas a terra não se conectou com ninguém. Então, quando ele diz que os povos vão dizer, porque os povos? A ideia dos povos não é uma questão local, é uma questão que vocês chegam, e aonde vocês chegam, agora de forma mais ampla, não só Israel, vocês dominam. A terra vai com a cara de vocês. Enquanto a gente estava no Egito, o Egito era próspero. Enquanto Haman e Ahasverosh respeitavam a gente, eles dominavam o mundo inteiro. Enquanto Portugal e Espanha permitiram os judeus estarem lá, era o lugar mais próximo. Enquanto que o Bezrat Hashem continua, Estados Unidos manter a gente lá, é o lugar mais próspero. E sempre que expulsaram os judeus, a Alemanha, e quando eliminaram, Deus nos livre, quando expulsaram os judeus, deixou. Então, peraí, que história é essa? Vocês vão num lugar e o lugar vai com a cara de vocês. O negócio dá certo. Lembra a história, Líbano, Síria, toda a história. Venezuela também? Também. É melhor. Tem que ficar de olho no Chile. Estão mandando embora. Então, o que acontece? A questão é que eles acusam em relação a Israel que a partir do momento que vocês entraram, o cachorro, usando a analogia, se identificou com você, você tirou completamente da gente. Se fosse uma conquista qualquer, por hora você está lá, mas amanhã, se eu quiser me juntar, eu vou lá e tiro de vocês. Então não tenho nada contra vocês. Você ganhou, fica. O problema é que quando você ganhou, se tornou tua de forma irreversível. Então não é só um povo que vai reclamar quem está lá. Você agora tirou essa terra, virou exclusiva sua e nunca mais vai voltar para o que era. E por isso eles falam que são ladrões. Por que ladrões? Ladrões é quando você tirou nesse sentido. Não é que você conquistou. Você tirou da gente e não consegue, agora a gente não consegue mais reverter. Que direito que você tem? Diz a Torá, Bereshit bara Elokim. Eu criei o mundo. Beit Reshit, eu criei para a Torá e para o povo de Israel. Então tem áreas dentro desse mundo que eu criei que elas vão ser exclusivas ao povo judeu. E a própria Torá já está dizendo vai ter antissemitismo. Por quê? Porque eles veem que não importa aonde o povo judeu vai. Pega Yosef, foi vendido, foi jogado no poço. Aonde ele ia, ele se tornava o chefe da prisão. Se tornava o melhor. Era o escravo, o melhor do escravo. Todo mundo confiava nele. Aonde a gente tenta virar e desvirar vocês, não adianta o que a gente tentar fazer, continua sendo o povo que vai estar sempre no topo. Chega a Israel, a cidade, o país, Eretz Israel, Eretz HaKodesh, que exporta a tecnologia para o mundo inteiro, que continua sendo o exército mais ético e moral, e etc., como a gente sabe. Então, tudo que a gente tentou fazer, vocês chegam e se transformam no lugar.
Não é simplesmente vocês estão prósperos temporariamente. Vocês chegam e transformam esse mundo. Moralmente, monetariamente, isso causa uma inveja muito grande. O que tem? O que tem nesse povo que não importa o que eu faço com ele, onde a gente vira e desvira, ele continua tendo sucesso? Como que é possível que depois do Holocausto, 70, 80 anos depois, o mundo, Baruch Hashem, tão próspero e os judeus fazem tanto barulho assim? Então isso causa uma inveja. O que eles têm? Qual que é a resposta? O Bino Beckman falou uma coisa legal lá no Pânico. My Camp, que o Imar Shemor escreveu. Ele viu que falou que olhar para o judeu significa ética, significa lembrar dos 10 mandamentos, fazer a coisa certa. E não era o que ele queria. Então, para ele não ter essa sensação ruim de que ele não estava fazendo certo, é melhor matar todos os judeus. E daí ele não tem problema, não vai ficar se lembrando sempre dos 10 mandamentos, de ética. Então, ontem eu recebi um vídeo muito bonito do Rabino Manis Friedman. Rola muito vídeo. Vamos tentar escolher os que transmitem mensagens boas. Mas o Rabino Manis Friedman hoje é o rabino mais ouvido do mundo. Você coloca Rabbi no YouTube, ele é o primeiro que aparece. Rabbi, ele é o primeiro que aparece. E ele fez um vídeo agora recente sobre a situação. E ele falou um ponto, ele trouxe esse ponto, as palavras dele, mas ele falou essa ideia que ele falou, por que justo em Yom Kippur? Por que em Simchat Torah? Porque eles não estão atacando um território, não estão atacando em função de um território, eles estão atacando o povo que comemora Yom Kippur, que comemora 3.000 anos Yom Kippur. Eles estão atacando o povo que comemora Simchat Torah, que há 3.000 anos comemora Simchat Torah. Como Rabino Jacobson também falou, ele mandou uma mensagem para os Hayalim, né, para os soldados, dizendo, olha, primeiro estamos rezando por vocês, estamos com vocês, desejando melhor, etc. Mas saibam que vocês não estão fazendo uma guerra de um território. Vocês estão fazendo a guerra entre o bem e o mal. Vocês estão na frente de batalha, fazendo isso. Voltando ao que o Rabino Manis Friedman falou, é que os povos estão cansados de querer olhar para o povo judeu e o povo judeu quer se mostrar democrático. Nós somos democráticos. Eles não querem ouvir isso. As palavras deles estão cansados de ouvir isso. Nós temos que mostrar de fato quem nós somos e parar de ter vergonha. O primeiro rabino-chefe de Israel, foi o Rabino Herzog, se não me engano, ele falou, esqueci o nome dele, não, o Rav Kook não foi o primeiro, teve alguém antes dele, acho que não. Não sei se foi, talvez foi o Rav Kook que falou isso, ele falou o seguinte, ele falou qual que é o segredo da existência do povo judeu, Baruch Hashem, tão longa. Ele falou, normalmente, quando você tem um grupo de palestrantes, cada um sobe no palco, fala a sua mensagem, dá a sua mensagem e desce do palco. Agora tem um que ele sobe no palco, ele começa a gaguejar e não solta o microfone. Ele fica segurando o microfone, mas ele não consegue falar o que ele quer dizer. Veio aqui os romanos, deram a mensagem para o mundo, deram a sua contribuição, desceram do palco. Vieram os alemães, deram a sua contribuição ou não contribuição, falaram e foram embora. O povo judeu está com o microfone na mão. As pessoas, não, desculpa, eu fui lá em Yom Kippur, conquistei, fui na Guerra dos 6 Dias, conquistei, mas desculpa, ONU, desculpa, mundo, eu fiz errado, não deveria ter atacado, não deveria ter conquistado, e a gente fica gaguejando com a mensagem que a gente quer falar, e a gente não tem a coragem de falar a mensagem. E os povos estão esperando a gente falar a verdade, os povos estão esperando a gente falar de forma muito firme, essa terra é nossa porque é de Abraham, Isaac e Jacó. Eu não estou aqui porque eu conquistei, eu não estou aqui porque a ONU falou, nós estamos aqui porque essa é a única terra do mundo, que o livro mais lido no mundo e mais aceito no mundo diz que essa terra pertence a gente. Nenhuma outra terra tem essa conexão. Todas as outras terras foram através de conquista. Você pode parar anos depois e reivindicar. Não, os índios estavam antes, então agora você vê nas ruas, Rua Bahia indígena, Rua Piauí indígena, como se fosse que vai mudar alguma coisa que em 1500 fizeram aqui com os escravos. Bom, agora está tarde, né? Mas tudo bem, coloca uma plaquinha bonitinha para dizer que você está com pena deles. Mas tudo bem. Mas, Israel, você não tem essa situação. Porque Hashem falou, escreveu o primeiro livro inteiro da Torá e meio, para poder dizer que eu dei ela para o povo judeu. E por isso que é tão doloroso para os povos. E por isso, infelizmente, a gente vê num país, num mundo, no século XXI, pessoas gritando, ontem eu vi um vídeo, infelizmente, "Gas the Jews!"
Ou pessoas que vão aqui na rua gritando pró-Hamas. Como? Cadê os direitos humanos? Porque o ódio que tem não é pelo Estado, o ódio que tem não é porque a gente conquistou, não é porque a gente dominava o mercado, não é porque a gente não dominava o mercado. Como a explicação diz que o antissemitismo é como um vírus. Ele vai mudando de nome, sofre mutações, mas o que ele quer é acabar com você. Cada vez tinha, porque não aceitamos JC, porque não aceitamos. Ontem eu vi uma coisa muito bonita, o Rambam estava explicando sobre Mashiach, Maimônides, ele viveu no século XII. E ele escreve toda a ideia sobre Mashiach, escreve, né, com esperança e etc. E ele escreve isso enquanto ele estava sendo perseguido justamente pelos islâmicos. Ele precisou ir para o Egito, para o Cairo, porque estava sendo perseguido. Ele, com 13 anos, teve que fugir com a família dele, da onde ele nasceu, em Córdoba, para poder sobreviver, porque essa perseguição islâmica contra os judeus. Não mudou, não mudou nada. Mas ele, contudo, ele conseguiu fazer várias obras, e entre elas ele coloca esse pilar da nossa fé, de que a gente precisa acreditar em Mashiach. Então, nunca o nosso povo abandonou essa fé, e o que cabe a nós é a gente saber que o nosso direito à terra, o nosso direito de transformar o mundo, é porque Hashem deu isso para a gente. Uma frase muito bonita que alguém falou, um goi falou. Ele falou que quando o povo judeu diz que ele é o povo escolhido, é a maneira mais humilde deles se colocarem. Ao invés de eles falarem nós somos bons, nós somos inteligentes, nós conseguimos, nós somos espertos, afinal a história mostra muita coisa dessas. Não, fui escolhido, Deus quis. É uma maneira muito humilde de dizer, não é uma maneira orgulhosa. Você está dizendo, fui escolhido, não é porque eu quis. E cabe a nós, então, a gente se identificar com quem nós somos. E quando a gente se identifica realmente com quem nós somos, é o que o mundo está querendo ouvir. Para de dar desculpas, para de querer se desculpar, para de querer não querer fazer politicagem. Fala o que realmente o mundo quer ouvir. Que na hora que a gente fala com convicção, e todas as vezes que Israel tomou posição, tomou ação, primeiro, não recebeu ajuda de ninguém, todos aqueles que prometiam ajuda viraram as costas, e número dois, o mundo se calou. E o mundo falou, uau, como que Israel conseguiu a Guerra dos 6 Dias, como que Israel conseguiu o resgate em Tebe, todo mundo fica em silêncio. Os povos eles vêm, eles ficam com medo. O que quer dizer? Quando o Yehudi ele tem certeza de quem ele é, do que ele está fazendo, então a gente consegue realmente ter uma paz. Quando a gente fica, às vezes, na dúvida de quem nós somos, a gente fica gaguejando o que a gente quer falar, então se torna mais complicado. Que sejamos, Bezrat Hashem, Yehudim, orgulhosos de quem nós somos, fazer jus daquilo que Hashem nos deu, da Torá, de Eretz Israel, a gente cuidar de Eretz Israel. Enquanto isso, fazer a guerra que for necessária para a gente poder trazer a paz. Bezrat Hashem. A paz verdadeira não é fazer acordos, a paz verdadeira é realmente exterminar tudo que é câncer, exterminar com todas as células e que Mashiach chegue ainda hoje. Bezrat Hashem.